Fala pessoal, sou o professor Giovanni e a gente vai dar continuidade com a nossa aula, a nossa sequência de aula. Antes a gente falou sobre os conjuntos dos números naturais e as 4 operações básicas. Hoje a gente vai continuar falando sobre os conjuntos dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z. Por que ele é representado pela letra Z? Porque os conjuntos dos números inteiros, essa palavra aqui vem do alemão e significa número. O Z é herdado dessa palavra aqui, ó, Zahl, que vem do alemão. O que é esse conjunto dos números inteiros? Sabemos que os conjuntos dos números naturais, representado pela letra N, é o 0, 1, 2, 3, 4, vai para o infinito, correto? O conjunto dos números inteiros são os números negativos. O que é um número negativo? Por exemplo, você pode assistir no jornal: tal cidade está a menos 7 graus negativo de frio. Ou seja, esse é um número negativo. Também pode ser representado em forma de dívida. Por exemplo, se eu tenho 100 reais e gasto 160, vou ficar devendo menos 60. Vamos representar na reta numérica para ficar mais claro. Isso aqui é uma reta numérica. Aqui ficaria o 0, o 1, o 2, o 3 e assim até o infinito. Para cá ficaria o menos 1, menos 2, menos 3. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto que pega os números naturais. Ou seja, os números naturais são um subconjunto dos inteiros, porque os inteiros incluem os positivos e os negativos. O que a gente pode falar mais aqui sobre esses números inteiros? A gente pode falar sobre... Dando continuidade aqui. O que é um número oposto? Qual que é o oposto de menos 2, por exemplo? Qual que é o oposto desse número aqui? Como representa na reta numérica, do 0 para cá são duas casas, uma, duas. Então, o oposto de menos 2 é o número 2. A mesma coisa que o módulo de menos 2, se eu colocar aqui menos 2 negativo, em módulo ele vai ficar positivo. Agora, se eu colocar o módulo de 2, vai ser 2. O módulo é dado em números positivos. Vou apagar aqui para melhor ficar. E agora, dando continuidade, sabemos que esse é o número inteiro, né? Que corresponde a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Até o infinito. Para frente e para trás. E se vier com esse asterisco, significa que esse conjunto não está incluído o zero, se vier com um asterisco. Então ficaria menos 3, menos 2, menos 1. Não inclui o zero, ficaria 1, 2, 3. Enfim. E se vier
esse número positivo significa que esse conjunto aqui com esse mais aqui em cima significa que ele é igual aos conjuntos dos números naturais, porque está incluindo o 0, o 1, 2, o 3, ó, mas só os positivos. Esse maisinho aqui, só positivo. Se tiver o asterisco aqui, significa que esse 0 não está incluso. E se for um número negativo aqui, ó, o z menos significa que todos são negativos. O exemplo do negativo. Z menos ficaria 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se o z, conjunto dos números inteiros, vier com menos aqui, significa que ele está incluído só os números negativos. Se a gente colocar um asterisco aqui, esse 0 não pertence a esse conjunto. E é isso aí, pessoal. Nessa aula a gente vai ver só o que é o conjunto dos números inteiros. Na próxima aula a gente vê alguns exemplos de como que a gente resolve as operações básicas, resolvendo com número negativo, e a gente vai ver também a questão dos jogos de sinais. Então, resumindo aqui de uma forma diferente para a gente entender melhor. Esse aqui é o conjunto dos números naturais, que está incluso o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim até o infinito, os positivos, correto? Essa bola maior representa os números inteiros, que inclui tanto os naturais como os negativos. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, aqui está todos os negativos. O que você tem que entender? Que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Por exemplo, se essa letra Z, que representa os conjuntos dos números inteiros, tiver com esse asterisco aqui, ela não vai incluir o 0. Esse 0 aqui não vai pertencer a esse conjunto. E se a letra Z estiver apresentando apenas esse maisinho aqui de positivo, significa que esse daqui é igual aos naturais. Esse é igual aos naturais. Se estiver representando negativo, significa que está incluso apenas os números negativos, não os naturais.